Olá, pessoal. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Por favor, respondam no chat. Oi, boa noite. Ah, legal. A altura do som tá tranquilo? Eu não tenho como aumentar aqui, só se eu falar mais alto. Ok? Nós estamos com Stelner. Aham. Mais alguém? Não. Por enquanto, o pessoal chega sempre um pouco atrasado. Bom, antes de começar, essa aula vai ser dividida em duas partes, inicialmente. Se eu achar que precisa, vai ter mais uma aula sobre parametrização. Então, hoje, nós veremos os conceitos básicos, entender, eu quero mostrar para vocês, explicar para vocês, vocês vão entender, então, o que é a parametrização. Desculpa, eu estou olhando aqui e ali, eu estou com dois computadores ligados, é, o Assis daqui a pouco entra também. Bem-vindo, Assis. Bom, antes de começar, eu quero passar um link para vocês, porque, como eu prometi, no final da transmissão, um pouquinho antes de finalizar, né, um pouco, umas 8h15 mais ou menos, eu vou fazer um sorteio de um brinde em comemoração ao evento de aniversário do nosso site CAD Klein, que esse ano completou 10 anos. Então, eu vou colocar no chat para vocês esse link, vocês leiam e preencham para o final eu fazer esse sorteio. Bom, vamos lá então. Primeiro, o que é a parametrização no AutoCAD? A parametrização ela começou, para quem trabalha já com Inventor, com Mechanical, não é um assunto assim novo, né? Para quem trabalha com AutoCAD, esse assunto começou a dar até uns trimeliques aí, quando o pessoal abriu a versão 2010 e deu de cara com os recursos paramétricos, né? 2010, 2011, enfim. E daí o pessoal ficou meio perdido, né? Como é que usa isso? O que significa? E eu tenho visto, assim, que pouca gente utiliza os recursos de parametrização atualmente, né? Eu não tenho visto, assim, que o pessoal use muito, até porque não sabe, né, utilizar. Então, o intuito dessas transmissões que eu estou começando a fazer no canal Livestream e que vão continuar, e o Assis também vai fazer algumas transmissões, eu falei com ele já, então a gente vai marcar. Provavelmente as transmissões do Assis serão sobre o Revit. Bom, o que é parametrizar? É constranger, é definir que um objeto é dependente de um outro objeto, certo? Basicamente é isso. Ok, mas como é que a gente faz isso no AutoCAD, né? Bom, quando você abre o AutoCAD,
aqui nas ribbons, nós temos aqui a tab Parametric. E na tab Parametric, nós temos aqui o painel Geometric e o painel Dimensional. Então, a gente vai ver primeiro o painel Geometric. Esses ícones aqui são constraints que você pode aplicar aos objetos para que eles fiquem constrangidos uns aos outros, certo? Bom, e o que isso significa? Eu vou mostrar para vocês aqui dois exemplos, tá? São exemplos bem simples, mas é só para vocês entenderem a ideia. Ah, eu deixo? Deixo, Assis, claro que deixo. Você vai falando aí no chat primeiro, que até a gente tem que ver aqui. Ah, tá. Não, agora que eu entendi. Você quer também dar aula de AutoCAD? Tranquilo. É só marcar. O canal é nosso, a CAD-Klein é nossa, né? Então é só marcar. Só uma pergunta, pessoal. Me respondam aí no chat. Vocês conseguiram acessar o link do formulário para vocês preencherem? Eu sei que tem um delay entre o que eu falo aqui e o que vocês escutam aí. Até por isso eu desliguei a caixa de som do outro computador. Deu erro? Espera aí. Só um instantinho, deixa eu voltar para o outro computador. Aqui. Eu copiei e colei. Eu acho que vocês têm que copiar e colar daqui do live stream para o navegador que vocês estão usando, porque só clicar ele não vai, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Ó, vocês vão copiar, selecionar, aí Ctrl C, vão lá no navegador, Ctrl V e dá Enter. Não? Ah, que ótimo. Pessoal, é erro do servidor do Google Docs, tá? Porque o link está correto, é esse mesmo. É esse mesmo. O link está correto. Que ótimo. Erro do Google. Bacana isso. Bom, vão tentando. Qualquer coisa, Assis, se a gente não conseguir, você fica... Se o Google não nos ajudar... Deixa eu mudar para a câmera aqui. Assis, se o Google não nos ajudar, você faz o seguinte, você fica encarregado de pegar o nome e o e-mail do pessoal que está no chat e dar um número para cada um, para que a gente possa fazer o sorteio no final. Combinado? Só tem uma coisa, pessoal, tem que ficar online de agora, do momento que o Assis pega o nome, até o final da transmissão. Se durante o sorteio a pessoa não estiver mais online, eu vou sortear outra pessoa. Combinado? Então vamos lá. Vou voltar aqui para a tela. Assis, você tem que anotar as suas senhas. Você tem senha para tudo, você tem tanta senha. Em algum lugar você anotou. Mas tudo bem. Deixa eu dar uma olhada então, já que só eu estou como moderadora.
Ok. Então, pessoal, quem está assistindo pelo Facebook ou pelo blog, entra no chat do live stream, tá? Para poder passar os dados para o Assis. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Que ótimo. Tá. Só um instantinho, pessoal. Por exemplo, eu quero que esse círculo fique sempre centralizado nesse quadrado ou retângulo. Não importa o tamanho que tenha esse objeto, olha só. Então, eu consigo isso porque o desenho já está com as constraints geométricas aplicadas, tá? Ó, posso mudar aqui. Então, é bem interessante, é bem legal trabalhar com constraints. Um outro exemplo é definir que dois objetos circulares, né, arco e círculo, por exemplo, sejam concêntricos. Então, e que um dos objetos, o raio de um dos objetos seja dependente do raio do outro objeto. Então, se eu alterar o raio do objeto, e opa, por que não quer? Vamos ver. Esse é o RAD 3. Ah, tá. Aqui. Pronto. Olha só. Então, o raio desse círculo interno é dependente do raio desse círculo externo. Então, se eu alterar o raio do círculo externo, o raio do círculo interno é alterado também, é atualizado, tá? Então, aqui eu estou utilizando tanto constraints geométricas quanto constraints dimensionais, ok? Então, vamos lá. Vamos entender primeiro, então, o desenho com constraints. Quando você abre o AutoCAD, na configuração padrão dele, esse botãozinho aqui, o Infer, ele é ativado. Ele está habilitado por padrão. O que acontece? Qualquer coisa que você vá criar, ele coloca, ele já coloca as constraints, tá? Olha lá. Então, aqui ele colocou a constraint de coincidência, tá? Entre o círculo e a linha. Quando você acessa as configurações do Infer, você define aqui, olha, com o Infer Geometric Constraints ativado, quais são as constraints que você quer que sejam aplicadas automaticamente, tá? E essas duas aqui a gente vai ver no decorrer. Então, muita gente fica, quando não trabalha, não conhece o trabalho com a parametrização, fica um pouco confuso, porque daí começa a desenhar e começa a aparecer um monte de marquinhas, né, no desenho. Então, essas marquinhas são essas constraints que são aplicadas automaticamente. Se você não quer que as constraints sejam aplicadas, é só você desligar o Infer Constraints e selecionar o desenho com o comando Delete Constraints e dar Enter. Então, o Delete Constraints, ele não vai apagar os objetos, né? Círculo, linha, polilinha, arco, ele vai apagar apenas as constraints que estiverem aplicadas a esses objetos, ok? Então,
Vamos lá. Obrigada, Cis, aí pela ajuda no, no, no chat. Bem-vindos aí ao pessoal que chegou agora, a Hélio, o Francisco já estava desde o começo, Lucas, bem-vindo, obrigada por estar conosco novamente. Beijo para você e para Juliana, tua irmã, né? Não errei, né? Não tô louca ainda. Os presentes de vocês já foram enviados, acho que logo, logo chega aí, né? Bom, vamos continuar. Obrigada, Lucas. Pessoal, eu tô um pouco rouca hoje, mas é começo de gripe mesmo, então eu vou tentar não ficar com a voz tão chata durante a transmissão. Então, de vez em quando eu vou fazer umas pequenas pausas para tomar água, como agora, para poder ajudar. Então, vamos lá. Vamos conhecer, então, os tipos de constraints que a gente pode ter, tá? Nós temos a constraint coincidente. O que essa constraint faz? Quando nós temos dois objetos, qualquer objeto, tá? Pode ser círculo, pode ser linha, pode ser polilinha. Por exemplo, eu quero que o endpoint desta linha seja coincidente com o endpoint desta linha aqui, tá? Então, eu pego o ícone do comando GeoConstraint, coincidente. Quando eu chego perto aqui do endpoint, veja que aparece uma marquinha vermelha. É como se fosse um snap de constraint, tá? Então, eu clico nessa marquinha, que é o primeiro ponto. Agora, eu vou pegar o segundo ponto e clico. Olha lá que legal. Aí, o que acontece? Eu posso até mover essa segunda linha, olha. Veja que a primeira linha, veja que a segunda linha fica presa a ela, ali onde eu defini, tá? E se eu quiser constranger o círculo? Também. Eu quero constranger o círculo, então, nesse endpoint aqui, o centro do círculo. Então, eu seleciono primeiro aonde que o segundo objeto vai ficar preso, tá, pessoal? Então, existe uma ordem, né? Então, não é só você pegar o comando e sair clicando ali, o primeiro ponto aqui, o segundo ali, sem você saber a importância de você definir qual vai ser o primeiro e qual vai ser o segundo. Então, o primeiro é sempre o principal, tá? Primeiro ponto. E o segundo ponto, como é um círculo, eu clico então na borda do objeto. Olha lá. Aqui. Ok? Beleza. Então, entenderam então a constraint de coincidência, né? Ok. Entenderam? Alguém tem dúvida sobre a constraint de coincidência? Eu estou aqui de olho no chat. Bom, ninguém tem dúvida, então vamos seguir. Constraint colinear. Ela define que dois objetos sejam colineares, ou seja, eles têm que estar na mesma direção, tá? Então, o primeiro objeto é esse, o segundo objeto é esse. Viram o que aconteceu? Vou repetir. Eu quero que este segmento de linha seja colinear com este segmento de linha. Então, ó, eu vou até mover ele um pouquinho longe e dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem, tá? Então, eu seleciono o primeiro objeto, que é o objeto que vai mandar, é o manda-chuva, é o objeto principal, tá? E o objeto que vai ser constrangido a ele, ou seja, que vai ficar dependente dele, é o segundo objeto, que é esse daqui. E todas as vezes que eu aplico as constraints, o AutoCAD mostra para mim aqui uma dica de tela, né? Mostrando essas constraints que foram aplicadas.
Então, olha, só para vocês verem aqui neste exemplo, tá? Quando eu clico na constraint, ela mostra para mim a qual ou quais objetos ela está aplicada. Então, por exemplo, a constraint paralelo, ela dá um highlight ali, né, nas duas linhas horizontais. Vocês estão conseguindo ver? Olha lá, agora as duas verticais, as duas perpendiculares, certo? Aí é claro, né? Aí vocês vão falar assim, pô, mas tá tudo suja a tela, né? Fica difícil trabalhar com essas coisas aqui, né? Atrapalhando. A gente já vai dar jeito nisso, daqui a pouquinho. Aguarde, tenham paciência. A constraint concentric, então deixa eu fazer um arco qualquer aqui, um círculo qualquer, tá? O que eu quero aqui? Eu quero que o arco seja o objeto principal. Então, eu vou clicar no arco primeiro. E o objeto secundário, que é o objeto que vai depender do arco, é esse, é o círculo. Então, olha, se eu mover o arco de lugar, o círculo continua concêntrico. Hélio, se eu aumentar a resolução, a transmissão vai ficar lenta e vai cortar. Como aconteceu na semana passada, no final da aula do Kleber, que eu entrei com o canal CAD Klein, não sei se você estava presente, até eu entrei para fazer o sorteio do livro, né? E deixei a resolução na resolução alta. E cortou bastante o vídeo, até vocês podem ver depois no canal live stream da CAD Klein, vocês vão ver que o vídeo está bem cortado. Então eu optei por deixar com uma resolução um pouco mais baixa, mas para que não houvesse corte. Tá tão baixa assim, não tá dando para ver? Ninguém fala nada? Ah, beleza. Obrigada, Lucas. Bom, eu vou continuar. Provavelmente depois, provavelmente não, com certeza esse vídeo ele vai estar disponível no canal Livestream. Então, na hora que ele estiver disponível, geralmente a resolução melhora um pouco para vocês assistirem. Tá bom, Assis? Cheio de graça. Não falamos, só escrevemos. Ok. Se vocês falarem, eu não vou ouvir, né? Tudo bem. Então, vamos lá. O fix, ele define que um ponto do objeto vai ser fixo a uma coordenada na tela, né? Então, por exemplo, eu posso definir que esse ponto aqui vai ser fixo. Olha, veja que ele não muda. O que eu posso fazer aqui é mudar a direção da linha, o comprimento da linha, seria o ângulo e o comprimento, mas mudar a localização dela em relação a esse ponto não tem como. Então, a constraint fixed faz isso, tá? Paralela. Tem aqui duas linhas bem paralelas, né? O que vocês acham? Vamos deixá-las paralelas, então. Eu sempre estou pegando objetos da esquerda para a direita. Eu vou fazer o contrário. Agora eu vou dizer que esse daqui é o meu objeto principal. Então, eu quero que esta linha seja paralela a esta. Olha lá, bacana, né? E se eu mudar a direção desta linha, a outra linha segue sendo paralela a ela, certo? Perpendicular. Tem outra linha aqui,
eu vou definir que essa linha aqui seja perpendicular a essa. Então, novamente, qual é o objeto principal? Este. Qual é o objeto secundário? Este. Vamos fazer melhor. Eu quero também que esses dois pontos sejam coincidentes. Olha lá. Então, se eu alterar a direção desta linha, vejam que as outras duas seguem obedecendo às restrições, né, às constraints que já foram aplicadas, tá? Horizontal e vertical vai definir que um objeto seja sempre vertical. Por exemplo, esse. Deixa eu mover essa linha um pouco para cá. E qualquer objeto que eu tenha diferente do sentido horizontal, quando eu aplicar a restrição, ele vai se tornar um objeto sempre na horizontal. Ok? A constraint de tangência define, então, um ponto de tangência entre dois objetos. Então, eu quero que esses dois objetos aqui sejam tangentes. Aí, o que aconteceu aqui? Parece que está tangente. Para quem não entende, não é que não entende, não tem muita noção de desenho, vai dizer assim, não tá tangente, eles não estão se encostando. Só que o AutoCAD enxerga os pontos de tangência também na extensão dos objetos, tá? Então, olha, se eu estender a linha, eu vou conseguir mostrar para vocês, então, que esse círculo está tangente a ela, tá? O Smooth, a constraint Smooth, ela cria objetos entre outros objetos. Deixa eu só colocar aqui. Ok. Por exemplo, eu quero que essas duas splines aqui, elas tenham alguma continuidade, tá? Então, eu vou criar uma nova spline entre elas. Então, eu seleciono aqui os objetos. Olha lá. E ele coloca ali, então, essa nova spline, né? Que define essa tangência. Olha lá. E ele vai unindo isso, ele vai... Ali não, porque ele vai fechar. Então, ele não vai conseguir fazer ali. Olha, se eu mover a linha, ele vai manter ali a tangência. E eram objetos separados, né? Então, eles ficam contínuos. A de simetria é simples, é facinha de simetria. Deixa eu pegar esse desenho aqui, tá? Bom, eu vou começar a trabalhar nesses objetos aqui. Então, primeiro, eu vou definir os pontos de coincidência dessas duas linhas. Eu vou definir que elas sejam perpendiculares, certo? E agora eu vou definir, então, a simetria. Então, eu quero que esta linha seja simétrica a esta linha, tá? O que eu preciso definir primeiro? O objeto que eu vou utilizar como linha de simetria. Então, é esse daqui. Opa! Desculpa, pessoal. Deu pane aqui. Eu vou selecionar, então, o primeiro objeto, depois o segundo objeto e agora a linha de simetria. Ok? Mas eu também quero que essas duas linhas aqui, olha, sejam de tamanhos iguais.
Então, eu vou aplicar a constraint equal. Esta e esta. Vou melhorar isso. Vou aplicar aqui. E aqui. Olha lá. Então, se eu alterar uma, a outra se altera automaticamente. Estão vendo? Deixa eu desligar o Dynamic Input e esconder as constraints, que eu acho que fica melhor para vocês verem. Olha, estão vendo? É claro que aqui eu estou mostrando para vocês coisas simples, mas a gente precisa entender o básico primeiro, para depois começar a aplicar em desenhos um pouquinho mais avançados, tá? Bom, esses ícones aqui, show all, significa mostrar todas as constraints. E hide all é esconder as constraints. Então, ele não apaga as constraints que eu coloquei nos objetos, tá? Ele só esconde, tá? Teve uma pergunta por e-mail, eu não lembro agora quem mandou o e-mail, mas eu lembro da pergunta. Se as constraints pertenciam a algum layer e se esse hide all, show all tinha a ver com layer. Não, não tem nada a ver com layer, tá? Então, independente do layer em que você estiver trabalhando, você pode aplicar as constraints, mudar o layer, continuar aplicando as constraints. Elas não são dependentes de nenhum layer, pelo menos até onde eu saiba, né? Assis, concorda? É isso mesmo? Estou esperando você escrever aí no chat. Beleza? Então, vamos lá. As configurações, então, das constraints, tá? Essa caixinha eu já mostrei para vocês no começo, né? As constraints que você define para aplicação direta, né? Quando o infer estiver habilitado, tá? E nós temos aqui, então, a barra de transparência. Então, você pode diminuir a transparência das constraints, olha. Eu não indico, né? Porque daí fica... daí ela só vai ficar visível, assim, vai ficar um pouco mais visível quando você coloca o mouse sobre ela, ó. Mas ela fica meio apagadinha, meio esmaecida, né? Então, mas é preferência de usuário, né? Eu prefiro que elas fiquem sempre bem visíveis, até porque enquanto eu estou trabalhando com elas, eu preciso que elas sejam visíveis para mim, para não ficar tendo que toda hora ir com o mouse em cima para ver que constraint que é, né? E mesmo porque quando eu não preciso mais delas na tela, eu vou no Hide All, né? Bom, continuando, agora nós vamos ver as constraints dimensionais. Então, as geométricas definem as relações de posição entre os objetos. E as dimensionais definem as relações de tamanho entre os objetos, tá? Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho aqui duas linhas, tá? Outra coisa, sempre que você for trabalhar com objetos paramétricos, tá? É bom você aplicar ambos os tipos de constraints, tanto as geométricas quanto as dimensionais, tá? Então, vamos lá, aqui, opa, é aqui e aqui, agora a perpendicular. Beleza, apliquei. Agora vamos às de tamanho, né? Vamos definir. Então,
Eu vou pegar aqui a constraint linear. Tá? O que são essas constraints? São como cotas, só que são cotas paramétricas. Tá? Não tem todas as cotas. As cotas paramétricas não são uma cópia das outras cotas. Então, você não vai ter todos esses tipos aqui de cotas, todas essas opções. Tá? Você vai ter algumas. Então, nós temos aqui linear, que pode ser horizontal ou vertical. Nós temos alinhada, a cota de raio, de diâmetro, a angular e o converte, que a gente vai falar dele no final, ok? E essas duas opções também a gente vai falar no final. Então, eu vou aplicar aqui uma cota. São sim, Hélio. Você tem como imprimir. Essas cotas não são imprimíveis. Bom, elas podem ser impressas sim. É isso que você quis dizer? Eu não entendi se você fez uma afirmação ou se você fez uma pergunta. Por padrão, não, elas não são impressas, tá? Mas você pode definir sim que elas sejam impressas, transformando elas em cotas normais, mas sem perder sem perder a propriedade de parametrização. Eu vou mostrar isso no decorrer. Não sei se vou mostrar hoje por causa do tempo, até porque eu dividi essa aula em duas inicialmente, mas acho que eu vou ter que fazer em três, a de parametrização. Ok? Mas tem como sim, tem como você definir se você quer imprimir ou não, tá? Bom, vamos continuar. Assim como você coloca a cota normal, né, nos outros objetos, você também pode trabalhar da mesma forma com as cotas paramétricas. Então, eu posso selecionar o primeiro e o segundo ponto, e daí eu clico para definir a localização da cota, e aqui ele vai me dar o nome dessa cota, D5, o nome paramétrico, tá? E o valor dessa cota, ok? Ou, em vez de eu clicar o primeiro e o segundo ponto, eu não cliquei ainda, estou só mostrando o primeiro e o segundo ponto, eu posso dar Enter e selecionar o objeto. Então, ó, veja que a maneira de você aplicar as cotas paramétricas é exatamente igual à de você aplicar as cotas normais, tá? Clico para definir a localização e dou Enter, tá? Agora, qual é a diferença dessas cotas paramétricas com as outras? A diferença é que as outras eu defino um tamanho, né, dos elementos de cota, e se eu der zoom, olha, nossa, ó, se eu der zoom, o que acontece? É um objeto que tem tamanhos definidos. Então, esses objetos eles não vão aumentar ou diminuir o tamanho na tela por causa do zoom. Já com as cotas paramétricas, o tamanho dos objetos é sempre o mesmo, independente o zoom que eu dê. Tá? Então, claro, em desenhos um pouco mais complexos, isso pode atrapalhar um pouco, mas depois eu mostro para vocês as configurações. 3 inscritos, o povo não quer saber de ganhar brinde nem de aprender. Bom, azar deles, né? Lucas, não tem. No 2D 2010 não tem sobre parametrização, tá? Por quê? Porque tinha que ser um livro básico e eu tinha um limite de páginas, né, definido pela editora, justamente para que a editora pudesse manter os preços dos livros
não deixar muito caro. Então, para isso, a gente tem limite de páginas. Então, até por isso, eu estou escrevendo o 2D 2012 avançado, que esse sim tem sobre parametrização, sobre blocos dinâmicos, sobre X-Refs e um monte de coisas legais, além dos comandos novos, né, da parte 2D no 2012, tá? Então, no 2010 não tem. A gente até pensou nisso, né, Assis, de escrever um livro completo, mas, gente, vamos falar a verdade. No Brasil já é difícil vender os nossos livros, que custam entre 30 e 40 e poucos reais. Então, imagine lançar um livro aí com 1000 páginas que vai custar o quê? Sei lá, 100, 150? Não vende. Então, é inviável. Para nós é inviável. Lucas, eu termino de escrever ele agora no final do mês, tanto que eu não vou ter Natal e Ano Novo, porque eu tenho um prazo que eu preciso cumprir com a editora. Então eu entrego para eles, eles devem passar janeiro e fevereiro fazendo revisão e diagramação. Creio eu que no começo de março a gente já consiga publicar esse livro, tá? Mas com certeza, no máximo no meio de março, final do março. Sim, Assis. Tá todo mundo esperando o seu livro The Rabbit. Também. R$ 256 num livro? Bom, não posso falar nada. Eu também já paguei caro num livro, mas não dá mais, gente. Não dá mais. Bom, vamos continuar aqui, que já são 8h12 e eu quero terminar pelo menos a parte de explicar as constraints dimensionais. Passa rápido, né? Ok. Entenderam então como é que aplica? Tranquilo, né? Então eu vou fazer um círculo aqui e vou definir então aqui uma constraint de raio. Veja que a constraint dimensional, a radial, é igual. Oi, Daniel, bem-vindo. Dá seu nome e e-mail para o Assis para ele te dar um número para você participar do sorteio que será daqui a pouco, tá? Vamos lá. Deixa eu fazer outra linha aqui e outra linha aqui. Ok, então eu vou definir que essas duas sejam iguais e essas duas sejam iguais. Vou definir ali as. Ok, apliquei aqui. Agora eu vou definir uma distância entre o círculo e o centro do círculo e o meio dos lados desse retângulo. Ô Marcelo, bem-vindo também, Marcelo Nunes. Esqueci de alguém? Se eu esqueci, me perdoe. Fica difícil aqui tentar fazer, explicar e acompanhar o fórum. Assis, obrigada de novo por estar me ajudando aí com a transmissão de hoje. Bom, agora é o seguinte. Fiz tudo isso daqui, certo? Então, eu vou lá nos Parameters Managers, tá? Para definir, então, as medidas e fórmulas que eu quero aplicar. Vamos começar pela D6. 4.458, eu vou definir que essa linha vai ter 5.000. Olha lá o que aconteceu. Por que aconteceu isso? Porque faltou constraint aplicada a essa linha. Então, vamos lá. Aqui, aqui.
Vocês estão vendo? Então, à medida que vocês vão definindo fórmulas e aplicando-as, né, às constraints, aos objetos, você tem condição de ir também vendo os erros que vão acontecendo. Então, o D5, eu vou definir que é D6 dividido por 2. Certo? O D7 vai ser o mesmo valor. Então, o D7, eu não preciso colocar a fórmula D6 dividido por 2. Se eu quiser, eu posso. Mas se eu quiser colocar apenas D5, o que vai acontecer? Opa, desculpa. Não dá. D6 dividido por 2. Desculpa, meu Deus do céu, hoje eu tô... Pessoal, é a gripe, tá? Não liguem não, por favor. Daniel, você quer saber o comando stretch em qual objeto ou de qual maneira que substituiria o stretch? Responde aí enquanto eu vou continuando aqui, tá? E o D8 vai ser D6 dividido por 2. Ok? E o raio 5, vamos colocar D6 dividido por 4? Não, por 8. Ok. Certo. Apliquei, então, as constraints. Eu vou desligar. E agora eu vou começar a brincar. Vamos ver se vai funcionar. Praticamente todas elas são baseadas na medida D6, né? Na cota D6. Na cota paramétrica D6. Então, eu vou mudar essa cota para 3.500. Olha lá. Ele atualizou o desenho. Valor menor ainda, 1.000. Vocês estão vendo? Então, esse é um exemplo bem simples do uso da parametrização, tá? É bem simples esse. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui um outro exemplo que é bem simples também, mas que é muito legal. A poltrona 1. Vamos ver aqui. D1. Ah, tá. Tá aqui. D2. Vou definir aqui a largura do assento para 60. Veja que o braço segue, olha. 65, né? A profundidade é o D3 para 45. Olha lá. Então, isso daqui é um exemplo, tá? Ô, Assis, você quer ver um mancal? Tá, deixa eu só terminar de mostrar aqui. Olha, isso daqui é um exemplo que pode ser aplicado num bloco dinâmico, em um bloco de um sofá ou de uma poltrona totalmente paramétrico, tá? Eu fiz também aqui um exemplo com mancal. Esse exemplo eu vou ensinar a vocês, não sei se na próxima aula, eu acho que eu vou ter que dividir em 3 mesmo, porque já são 8h20. Esse exemplo eu vou mostrar a vocês como fazer e como aplicar, tá? Depois, no decorrer.
Bom, voltando aqui, essa parte de parametrização, ela, como eu estava falando, ela também pode ser utilizada em blocos dinâmicos. Então, na sequência e mais para frente, se vocês acharem interessante, se vocês quiserem, eu faço algumas aulas com vocês, ou a Cis faz algumas aulas para vocês, né, transmissão ao vivo, explicando então como utilizar com blocos dinâmicos, ok? Ó, tá certo. Daniel, quando eu erro as medidas de uma casa, conserto com o stretch. Isso depois de ter colocado todas as dimensões. Daniel, daria. Se você constranger todo o desenho da planta baixa, você não precisa utilizar o stretch, é só você utilizar então o gerenciamento de parâmetros, que é esse daqui, tá? Eu vou falar ainda sobre o gerenciamento de parâmetros nas próximas transmissões. Tem um monte de coisas para mostrar para vocês. Gente, uma hora passa assim, voando, não tem como explicar tudo em uma hora. Então, essa é só a primeira aula, é só o começo, tá? Ok. Bom, vamos ao sorteio então? Ah, deixa eu ver, ninguém conseguiu acessar, né? Que feio, Google. Ninguém conseguiu acessar, meu Deus do céu. Coisa mais triste. Peraí. Pessoal, deixa eu só achar o link aqui, tá? Do sorteio. É o random.org. Então, random.org. Ok. Assis, quantos números? 5? Todos os 5 estão presentes? Eu vou esperar os 5 darem um alôzinho aí. Ok. Ok. Lucas está aí. Quem mais falta? Até agora, 4 pessoas deram ar da graça. Hélio. Aham. Ok, 5 pessoas, né? Então, cada um tem o seu número. Ok. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Então, vai ser uma pessoa que vai ser sorteada entre 5, tá? O que eu vou sortear para vocês? Ó, vocês preferem? Agora vocês vão me dizer se vocês preferem o livro novo, ou a camiseta, que é essa daqui, ó, que eu tô usando. O Lucas já ganhou, né, Lucas? Vai fazer, se ganhar de novo, vai fazer estoque de camiseta da Cat Klein em casa. Ah, você quer o livro? Tá, vamos, são 5 pessoas. Então, se 3 falarem que querem a camiseta, bom, peraí, vamos organizar aí. Vamos organizar. 3 pediram livro?
Ok, beleza. Então, eu vou sortear o livro entre os 5 que estão aqui. Hélio, 3 pediram. Ô, pessoal, eu vou ter que arrumar uma caneta, então, daquelas que escrevem em tecido. Boa ideia, Marcelo. Eu não tinha pensado nisso. Vou providenciar, então, uma caneta para escrever em tecido, para escrever um autógrafo, deixar secar, empacotar e mandar. E aí, vai ser o livro ou a camiseta? Bom, eu vou fazer o sorteio porque como o evento está programado para ser de 1 hora, provavelmente o live stream vai finalizar o evento automaticamente às 8h30, tá? Então vai ser o livro que vai ser sorteado. Aí a gente continua, se ele não finalizar, a gente continua então no bate-papo ali com vocês, certo? Então vamos lá, rufem os tambores. Deixa eu dividir a tela de novo. Ok. Estão enxergando bem aí? Aprendi a usar o Zoom. No live stream, tá, pessoal? No AutoCAD eu já sei usar. Então vamos lá, vou clicar no botãozinho. Número 4. Quem que é o número 4? Quem que é o número 4? Daniel? Você já tem o livro 3D, Daniel? O 2010? Esse aqui? Você já tem esse? Ah, então tá bom. Então vou colocar uma dedicatória para você e vou mandar o livro para você. Faz o seguinte, envia um e-mail para mim. Deixa eu passar aqui. Mas com certeza que eu vou autografar, né? Parabéns, Daniel. Eu sei que eu já tenho o seu endereço, tá? Em algum lugar, mas só para facilitar, envia para mim o seu endereço de novo, por favor. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo carinho. Envia o seu endereço de novo, por favor, para eu poder mandar o livro para você, autografado, com certeza. A camiseta você não tem, né? Não, aliás, não quer mesmo, né? É o livro mesmo. Ok. Bom, pessoal, eu e o Assis, então, queremos agradecer a vocês pela participação na nossa transmissão de hoje. Quero dizer para vocês que esse trabalho que a gente desenvolve é para vocês, tá? Então, a gente se diverte muito fazendo isso e a gente gosta muito do que a gente faz. Então, espero que vocês também gostem e continuem, né, prestigiando a gente aí nas transmissões, no site, no fórum e etc. Tá bom? Lembra que quinta-feira agora tem mais uma transmissão
é sobre dicas de AutoCAD, dicas em geral, tá, pessoal? Dicas em geral, para 2D, para 3D, para várias versões. Na terça-feira que vem, acho que tem que ver ali no live stream, deixa eu ver aqui quando é que vai ser. No dia 20 de dezembro, continuamos então a parametrização. Aí a gente vai dar uma pausinha, né? E voltamos no dia 27 de dezembro com mais dicas de AutoCAD parte 2. Depois eu coloco a agenda de janeiro para vocês, tá? Então, a gente vai tentar manter 2 transmissões semanais, exceto quando a gente não tiver condições de fazer por questão de trabalho, de treinamento, de viagem, mas a gente vai tentar manter essa programação, tá? Ó, beijo para todo mundo, abraço bem apertado. Se a gente não se vê, não se falar antes ou até o Natal, então Feliz Natal para vocês, para suas famílias e que Deus abençoe a todos vocês, tá? Então, estou finalizando a transmissão do vídeo, mas o chat continua. Então, vamos continuar o bate-papo ali no chat mais um pouquinho e daí a gente então encerra, tá? Tchau, pessoal. Obrigada mesmo por tudo, pelo carinho de vocês, pelo respeito de vocês, pelo trabalho que eu e o Assis desenvolvemos para vocês, tá? Até mais.